Boa tarde, paz, povo de Santa Cruz, um grande abraço a cada um. Eu vou deixar esta live gravada aqui no grupo para que nós possamos estar meditando em uma palavra abençoada nesse domingo à tarde. A palavra que eu quero trazer para você é sobre nós pedir e buscar diante do Senhor e saber que Deus é um Deus que responde e nos abençoa. Grande é o Senhor e aquilo que Ele tem para nós é tremendo, porque a mão dele já está estendida sobre nossas vidas. O desejo de Deus é abençoar os seus filhos. Eu e você somos filhos dele. E o desejo dele é abençoar a tua vida. Pode ter certeza que este é um momento em que a mão do Senhor está estendida sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, sobre a tua empresa, sobre a tua família. E tu está no cuidado de Deus. Às vezes tem coisas que acontecem em nossas vidas que são tribulosas. E como sabem, eu passei agora por uma luta aí, mas eu tenho visto assim que às vezes no meio das lutas Deus trabalha de uma forma tão tremenda. E quando nós começamos a olhar de um outro ângulo, nós começamos a ver a grandeza do agir de Deus em abençoar os seus filhos. Por isso a palavra diz que todas as coisas cooperam para aqueles que amam o Senhor. Ou seja, as coisas boas e alguns acontecimentos que na hora aparentemente são ruins, mas também são aquelas obras que parecem ruim, que às vezes ali Deus está trabalhando para trazer algo bom ali na frente para nós. Eu vejo um testemunho na palavra de Deus que a palavra nos aponta, né, de uma grande luta, né, que é o testemunho do nosso Senhor Jesus. Jesus, ele passou nesta terra, ele curou enfermos, ressuscitou mortos, deu vista aos cegos e voz ao mudo. Jesus foi rejeitado, caluniado, Jesus foi maltratado e foi crucificado, sem dever nada. E a Bíblia fala para nós esse grande testemunho que para Jesus, né, como homem, ele passou por um pedaço triste e terrível da vida dele. Mas era necessário que ele passasse, para que através do seu sangue que escorreu naquela cruz, eu e você recebêssemos a salvação eterna. Entende que algumas lutas, alguns problemas é um grande agir de Deus em nossas vidas. Veja aqui em Lucas capítulo 11, que eu quero trazer essa palavra para você, que diz assim: por isso digo, capítulo 11, verso 9, por isso digo, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual pai do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Amados, isso é tão tremendo que Jesus está falando de nós pedir, e aquilo que nós pedimos, Deus vai nos alcançar. E eles fazem uma referência ali de nós sermos uns pais maus, mas nós procuramos dar coisas boas aos nossos filhos. E a referência que Jesus faz ali, a referência é de alimento, de comida. Mas quando ele se refere a Deus, ele diz que Deus é que é bom, que ele é pai e ele é bom. E se refere a Deus dar o Espírito para nós. Então eu fico entendendo algo muito fantástico da presença de Deus, que Jesus apresenta para nós. Por que ele fala que Deus daria o Espírito? Porque o Espírito Santo para nós é a nossa força, o nosso fortalecimento. O Espírito Santo, ele vem com uma autonomia, que sobre ele cede a glória, a paz, a alegria, o poder, a graça, né, de Deus está sobre o Espírito. Por isso que Jesus, quando sobe em assunto aos céus, ele vai dizer assim para nós, que ele vai enviar um outro paracleto, quer dizer, o mesmo da mesma espécie. Ele diz assim: não vos deixarei órfão, enviarei outro, consolador, paracleto, consolador, que é o Espírito Santo, o Espírito da verdade.
Ele está dizendo assim, esse Espírito vai sustentar vocês. Porque há duas maneiras de nós nos sustentar. O homem natural se sustenta da carne, de um churrasco, né, de uma feijoada, mas o homem espiritual se alimenta das coisas espirituais de Deus. E o homem espiritual é o mais importante, é o que nós temos que alimentar em nós, que é através da palavra de Deus, através do jejum, de uma conversa com Deus, que é a nossa oração, mas o Espírito Santo precisa estar sobre nós, para que nós possamos fazer essas outras três partes. Se o Espírito Santo não estiver sobre nós, nós não temos força para jejuar, não temos força para orar, não temos força para ler e compreender a palavra de Deus. Por isso Jesus está dizendo, se vocês que são pais vão sustentar bem seus filhos, vão dar o melhor para eles, imagina Deus que Ele é bom, Ele vai dar o melhor para vocês. Ele está dizendo assim, ó, Ele vai tirar a terceira pessoa da Trindade, vai deixar empenhorada aqui nesta terra. Porque o Espírito Santo, quando nós observamos, a palavra de Deus diz também que Ele é o penhor, ou seja, Ele é um valor inestimável que Deus empenhorou em nós, dizendo assim, eu volto buscar eles. O que é um penhor? Imagina você num dia triste, terrível, sem dinheiro, sem nada, teu filho chorando, precisando de um leite, de um alimento e você não tem. Mas você tem um celular que vale R$1.000, tu tem um relógio que vale 500, coisa parecida, tu vai pegar esse celular, tu vai lá no boteco e vai empenhorar, dizer, olha aqui, eu vou deixar meu celular por 1 litro de leite e um pão para sustentar meu filho, que amanhã eu volto buscar. Para e pensa comigo, qualquer dono de armazém faria isso, venderia para ti, porque imagina se tu não for buscar, o celular é dele. Daí quer dizer que ele comprou por 1 litro de leite e um saco de pão, ele comprou um celular teu que vale 1.000. Assim Deus fez com nós, Deus empenhorou o seu Espírito de um valor inestimável, dizendo, eu vou voltar e vou buscar este homem, esta mulher, eu vou buscar porque são meus filhos. É isso que Jesus está dizendo, que Deus é tão bom para nós. Imagina comigo, vamos observar a grandeza da palavra de Deus, porque Deus diz assim, ó, que contra Cristo nós podemos pecar, contra Deus nós podemos pecar, e esse pecado será perdoado. Mas a Bíblia diz assim, se pecar contra o Espírito será um pecado de morte, não tem perdão. Analisa comigo, forte isso, é forte, é poderoso isso, para nós entender o quanto Deus nos ama. O quanto Deus é apaixonado por nós. Esse amor de Deus é incomparável, é imensurável. Nós não conseguimos entender essa paixão, essa loucura de Deus por nós. Eu falei na vez passada aqui, tu imagina lá no Jardim do Éden, Deus fez um plano, o homem caiu lá, Deus nunca desistiu do homem. Deus faz um plano e vem por milhares e milhares de anos, por amor a nós, cumprir esse plano em Jesus, de nos dar o direito de sermos filhos de Deus, por mais que seja por adoção, somos filhos dele, somos cordeiros da graça com Cristo e herdemos o reino dos céus. Analisamos esta palavra de Jesus falando da grandeza do seu Espírito que Deus quer dar àquele que pedir, ou seja, tudo que nós pedirmos. Porque se Ele vai dar o Espírito que é valioso, imagina quando nós pedimos pela vida de um ente querido, de um familiar, de um filho, de um amigo. Quando nós clamamos e buscamos uma resposta de Deus. Quando nós clamamos e buscamos do Senhor, que Ele nos alcance um conserto, uma restauração. Escute o que eu vou dizer para você, muitas vezes nós estamos passando por uma luta e queremos desanimar, desfalecer. O que não deixa nós parar é o Espírito Santo de Deus. E muitas das vezes, nós deixamos às vezes de olhar para trás, para ver o que Deus fez até onde nós chegamos, onde estamos. Por isso é bom quando nós estiver passando por uma luta e olhamos para o fundo do túnel e parece que não tem luz, é bom nós dar uma olhada para trás em tudo aquilo que Deus fez por nós até aqui e continua fazendo. Pensar de onde Deus tirou e onde Deus está colocando. Então nós vamos entender. Deus não nos abandonou.
e Ele está com nós. Entenda essa palavra, ela é muito forte. Quando eu falo dessa palavra, de que nós pedimos e Deus vai dar o seu Espírito, eu me emociono, porque eu vejo esta glória de Deus pegando o que havia de melhor para dar para nós. Assim como Ele pegou o seu Filho e deu a morte para que eu e você tivéssemos vida eterna. Ele pega do seu Espírito e coloca sobre nós para nos garantir a chegada até a vida eterna, porque o Espírito Santo vai nos ensinar, vai nos capacitar, vai nos conduzir. O Espírito Santo é o que nos convence do que é pecado. O Espírito Santo é que nos dá poder para cumprirmos com o propósito de Deus. O Espírito Santo é que nos dá o entendimento para entender a palavra. O Espírito Santo é o que nos dá. Para e pensa. Ele nos dá a sabedoria para entendermos e compreendermos os mistérios de Deus. Quando nós observamos tudo isso, nós precisamos entender então que por mais que estamos numa guerra contra as potestades do inferno, contra as obras malignas de Satanás, junto conosco vai o Espírito de Deus, preparando o caminho para nós, derrotando as ações do diabo e nos dando poder para que toda barreira do inimigo seja desfeita e anulada. Eu quero que você entenda que a luta que você passa, talvez no teu trabalho ou na tua casa, são só reflexos do que Deus tem te defendido e te guardado, do que o Espírito Santo tem batalhado por você. São só reflexo, porque as grandes batalhas e os piores momentos Deus já te livrou. Isso é apenas aquela, sabe quando alguém joga um punhado de pedra em você e você consegue levantar um escudo? Quando tu levanta o escudo, as pedrinhas batem no escudo, mas uma ou duas passam e batem em você. Mas as grandes, o escudo te defendeu. Essas são as batalhas do inimigo que vem muitas vezes. E que pega as fagulhas em nós, mas as fagulhas, porque as piores pedras Deus tirou do nosso caminho. Eu quero que você entenda que Deus é apaixonado por você. Nada o inimigo pode contra a tua vida. Porque sobre a tua vida está o poder do Espírito Santo. Para nós entender um pouquinho o que é o Espírito Santo de Deus, nós precisamos observar a vida de Moisés. Moisés estava para levar o povo para uma caminhada, uma jornada pelo deserto. E Deus disse, o meu anjo vai à tua frente e ele vai te guiar. E Moisés vai bater numa tecla com Deus, dizendo assim, eu não saio daqui, não saio desse lugar sem que a tua presença vá comigo. E Deus vai concordar com Moisés, vai dizer, eu vou. Vai Deus, vai o Senhor Jesus e vai o Espírito Santo. Entenda o poder dele. Porque Deus vai dizer assim, mas o meu anjo é o teu guia. E se você tentar o meu anjo não lhe obedecer, então morrerá. Veja o que Deus fala. E Jesus vai dizer depois no Novo Testamento, que qualquer pecado contra Deus ou contra Cristo é perdoado, mas contra o Espírito é pecado de morte. Eu vejo a caminhada de Moisés. Na noite, a Bíblia diz que uma coluna de fogo se formava para aquecer o povo e para o outro lado, onde estava o soldado de Faraó, ficava escuro, negridão, eles não enxergavam nada, eles não podiam continuar caminhando. Mas o povo era aquecido. E olha o que a palavra vai dizer de Jesus, que ele vem para vos batizar com fogo. É fogo. A Bíblia diz que o Espírito Santo é um fogo consumidor. O Espírito liga Jesus com Deus e Deus com Jesus. O Espírito é a terceira pessoa da Trindade e é uma das grandes importâncias do Espírito, porque ele faz a ligação entre Deus e Cristo, Cristo e Deus. Sabe por que eu te digo isso? Porque quando Maria foi dar a luz para Jesus, a Bíblia diz, e o Espírito Santo descerá sobre você.
e conceberá. O Espírito de Deus. Eu quero que você entenda o que é o Espírito. Ele estava na formação do mundo. Ele estava na vinda de Cristo. Ele está na nossa subida ao reino dos céus. Então nós entendemos aí o poder do Espírito que está sobre nós. Por isso eu digo para você, há um poder imensurável na tua vida que você ainda não percebeu, que é o poder do Espírito Santo. Por isso Jesus diz que nós pedirmos e Deus vai conceder do seu Espírito. Está dizendo, olha, você vai pedir, Deus vai conceder o que há de mais poderoso e precioso no reino dos céus sobre a tua vida, que é o Espírito. Valorize isso. Através do Espírito há um poder de autoridade. Através do Espírito há uma sabedoria, um conhecimento. Para mim é a tua vida. Por isso eu quero que você entenda bem que o Espírito Santo, ele já habita em você. Ele já te convenceu do certo e do errado. E ele tem te guiado e te conduzido. E nas tuas batalhas, ele está ali contigo. E vou dizer mais. E quando você está passando por momentos tristes e abatido, que não tem poder ou não tem força para clamar, a Bíblia diz que o Espírito Santo clama junto ao Senhor com gemidos inexprimíveis por mim e por você. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Entenda esse poder que está sobre a tua vida. Que até mesmo quando você se sente fraco, ele vai interceder por você. Ele vai estar ali do teu lado. Entenda e receba desta palavra, desta glória de Deus sobre a tua vida. Porque esse mesmo Espírito que está com o Pai e com o Filho, está com você. E ele gera autoridade e poder na tua vida. Não aceite mais a derrota na tua casa, não aceite mais a derrota no teu trabalho. Simplesmente declare que você é vitorioso. Declare as promessas de Deus se cumprindo na tua vida. Declare com a tua boca. Por que, pastor? Simples. Porque a palavra que vai sair da tua boca não sai apenas de você, mas é gerada pelo Espírito de Deus. E essas palavras são liberadas como palavras proféticas, lançadas na tua casa, no teu trabalho, na tua vida pessoal, na tua vida espiritual, lançadas. Isso sai com poder e autoridade, porque elas foram geradas aqui, e geradas não pela vontade do homem, mas pela vontade de Deus, porque o Espírito Santo é que gera. Jesus diz que aquele que não tem o Espírito não pode glorificá-lo. Você pode dar glória a Deus? Você pode dar um glória a Deus? Então o Espírito Santo está na tua vida. Lá atrás, no Velho Testamento, o Espírito de Deus repousava sobre reis, profetas e sacerdotes. 3 linhagens. Por isso que Elias, ele diz, sobre a minha palavra não choverá. Ele está dizendo através do que o Espírito gerou ao coração dele e liberou uma palavra profética para que aquilo acontecesse. Com ousadia, autoridade, convicção e certeza, que não vinha apenas dele, mas do Espírito que gerou o seu coração, e a palavra que saiu foi da sua boca. Por isso eu quero colocar para ti, entender isso. Profetize as bênçãos, libere palavras proféticas sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre teus familiares, e seja vitorioso em Cristo Jesus. Amém? Eu quero orar por você. Curva a tua cabeça, fecha teus olhos e oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, eu oro, Pai querido, pela vida dos teus filhos e tuas filhas em Santa Cruz, Pai. Pela igreja que ali está, Senhor. O reino dos céus que ali foi implantado, Pai. Move a tua mão pelo poder do Espírito Santo, Pai. Traz vitória sobre esta família, Pai. Derrota a ação do inimigo e desfaz toda a obra do inimigo contra a vida deste homem e desta mulher, Pai.
trazendo a tua paz, trazendo a tua alegria, trazendo o cumprimento das tuas promessas sobre a vida deles, Pai. Entra no lar deles, na empresa deles, Pai, e traz, Senhor, o cumprimento das suas bênçãos, Pai. A tua palavra nos ensina, Pai, como nós vimos a palavra que estava sobre a vida de Davi, Pai. Davi, um rei, Senhor, que clamou e orou diante do Senhor, Pai. E assim o Senhor deu livramento a ele de todos os seus inimigos. E ele clamou e orou, Pai, e o Senhor trouxe restauração ao seu reinado. Ele clamou e orou, Senhor, diante da tua face, e ele foi livrado das artimanhas e das ações que o inimigo tentava contra ele, Pai. Assim nós pedimos, Pai, ser o Senhor com os teus filhos, Pai, e os abençoe, conceda a eles a tua bênção, a tua vitória, e traz sobre eles o cumprimento das tuas promessas, Pai, e sejam eles abençoados no nome de Jesus. Amém. Paz, amados irmãos, um grande abraço para as famílias em Santa Cruz, Deus os abençoe ricamente, estamos juntos no reino dos céus, e eu creio que há uma glória do Senhor sobre a tua vida. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.